Ele não fazia ideia de que a mulher que ele acabara de interromper diante de 12 pessoas carregava o documento capaz de encerrar a carreira dele antes do trabalho de olhar para mim. Para ele, eu era apenas a silenciosa da mesa no canto do segundo andar, aquela que respondia e-mails com educação excessiva e levava o próprio almoço em uma marmita de vidro. Disse ele, com Na a voz cabeça dele, carregada de meu superioridade. sobrenome significava que eu não O tinha ícone do importância servidor alguma. piscou uma vez, Ele nunca se depois perguntou outra, por que e uma sumiu. contadora sênior com Foi aí 21 que os anos de sistemas empresa começaram a falhar. ainda dirigia As o telas mesmo começaram carro a hatch perder desde conexão os com 30 os anos. sistemas internos. Nem porque meu passaporte Algumas permanecia estações exibiram esquecido em erros uma de gaveta, acesso ao banco de enquanto dados o quase restante da imediatamente. gerência Viajava do para corredor Queenstown em já dava fins de para ouvir semana de gente planejamento perguntando por que os estratégico. prontuários tinham parado de Para carregar. ele, viver de Alguém forma gritou no simples era corredor. sinônimo de pensar A expressão de Nathan mudou na Esse mesma foi o hora. primeiro erro que o Em sobrinho poucos do fundador segundos, cometeu. ele tinha E ficado não seria o completamente último pálido. naquela manhã. Meu nome é Hannah Whitcomb. Fechei Tenho meu laptop, 49 anos coloquei e na trabalho na mochila e Marston sorri. and Greer Os sistemas Manufacturing, tinham perdido em Lower acesso Hutt, ao banco de dados desde os principal, 28, depois que o Produzimos protocolo de fixadores segurança foi industriais, acionado. Parafusos, Naquele arruelas momento, e sistemas de a rotina ancoragem para automática pontes e ainda parques estava eólicos. sincronizando os sistemas, Nada chamativo. mantendo Nada que conexões apareceria na ativas capa entre de uma os bancos revista. de dados. Ainda assim, Eu sabia que aquilo praticamente podia todas causar as rodovias problemas. entre Wellington Só não e imaginei Palmerston que a reação North aconteceria tem tão alguma rápido. peça nossa Antes que alguém sustentando entendesse sua o que estrutura. estava acontecendo, E eu consigo eu já dizer a estava de pé, resistência exata com a de cada mochila no produto que ombro, enviamos desde caminhando em direção à 2009, saída como se porque fosse participei apenas o fim de uma diretamente dos terça-feira testes. comum. Não entrei Atrás na de mim, Marston and Greer o por ter escritório o virou sobrenome uma certo. bagunça. Minha mãe Vozes se trabalhava na cruzando, limpeza de telefones escritórios em tocando, Petone. Gente e meu pai gritando sobre operava a backups e empilhadeira no acessos porto bloqueados. até que suas costas não suportaram Então mais. ficou imóvel na Fui a mesa, primeira da família a clicando concluir um desesperadamente bacharelado numa tela e coberta paguei por por isso mensagens de trabalhando erro no em turno vermelho. da noite em uma padaria Eu não olhei em para Newtown, trás, retirando retirando bandejas de pão se do histórias forno às às 4 da 4 manhã seu dia de trabalho e um assistindo pouco a mais aulas de divertido, contabilidade às fica o 9. convite para Quando acompanhar os fui à minha próximos primeira capítulos. entrevista na Marston E and cada Greer, pessoa que em acompanha 2003, faz diferença de verdade. eu tinha exatamente Valeu 2 por estar blazers aqui. e um par de Meu sapatos nome é de Remy salto já Anderson. consertados 2 vezes. Antes do divórcio, a recepcionista, eu ainda usava uma chain em senhora alguns gentil documentos chamada Beverly, profissionais, que hoje mas está acabei aposentada e abandonando. mora em Coromandel. Sou arquiteta sênior Olhou de para sistemas mim e na disse, Helix Solutions. Você vai uma se dar empresa bem de aqui, tecnologia querida. de médio porte Eles em gostam de Portland, quem realmente quer especializada crescer. em gerenciamento de bancos Ela de estava dados certa para e errada prestadores ao de mesmo serviços tempo. de saúde. Mas já chego lá. Dediquei Quem me 15 anos da contratou minha foi vida Edmund àquela Marston, empresa. o fundador. 15 anos de madrugadas Ele tinha acordada, 71 ligações anos na em fins época, de semana e ainda e comparecia construindo ao escritório sistemas que todas as realmente terças e funcionavam. quintas usando o Eu mesmo não vim do paletó de dinheiro das tweed. grandes Seu empresas sócio, de tecnologia, Theodore Greer, nem de famílias influentes Edmund do Vale do Silício. administravam a Cresci numa empresa ao casa lado de simples sua em filha, Beaverton, Caroline, onde meu pai consertava responsável carros pelas na garagem. operações. E minha mãe fazia Comecei a como contabilidade auxiliar de de pequenas contabilidade, empresas numa mesa recebendo de um cozinha salário cheia que de tornaria recibos um e marcas de apartamento em café. Wellington quase acessível. Eles me ensinaram desde duas que fosse coisas. dividido com mais 3 pessoas. Resolver problemas que o ninguém de queria fato resolver. acontecia. E Em uma lembrar casa como úmida é em precisar Mount que Cook, alguém se com importe. carpetes de cor A indefinida. segunda lição acabou Não sendo a reclamei. mais importante. Já havia Na visto tecnologia, situações piores. esquecer o lado Minha humano avó criou é o jeito 4 mais filhos rápido em uma casa de criar popular em desastre. Nanai. Com O uma código pensão que de você viúva. escreve às 2 E da a manhã opinião dela sobre afeta alguém do reclamações outro era lado tão da forte tela horas que depois. ninguém ousava reclamar Uma perto enfermeira dela. tentando acessar um prontuário. Durante os primeiros um 6 laboratório anos, enviando eu resultados. aprendi. Um hospital Aprendi da inteiro forma como dependendo de aprende quem sistemas sabe que não que o podem conhecimento parar. é a única coisa que ninguém pode Servidores tirar não de são você só de uma hora máquinas. para outra. São Entendi cada ferramentas das fornecedor, pessoas que precisam cada trabalhar. margem de lucro, cada Nathan cliente Prescott que atrasava nunca entendeu pagamentos. isso. Nathan Cada chegou estrutura numa segunda-feira financeira internacional que a empresa carregando uma utilizava pasta e executiva quais cara haviam demais sido para aquele discretamente escritório. encerradas pelas E autoridades usando um fiscais. terno que provavelmente custava Descobri mais do quais que meu primeiro executivos carro. inflavam seus relatórios de A despesas diretoria o apresentou e quais como eram o novo honestos diretor de até o último operações de centavo. tecnologia. Percebi que O que Edmund na prática Marston, significava apesar de seus supervisionar modos tudo o que eu tradicionais, tinha construído tinha um sem problema realmente com jogos entender de como azar aquilo do tamanho de funcionava. uma cidade pequena. O E que sua currículo filha dele era Caroline impecável, vinha de forma formado discreta, pelo MIT, organizando os danos 3 que ele anos causava numa havia startup da anos. Bay Area, que acabou Cheguei a essa adquirida, conclusão e não mais porque 2 alguém me anos contou, trabalhando como mas porque consultor os para números não empresas que mentem, pagavam e eu caro os por interpreto soluções como medianas. outras pessoas leem Ele histórias. tinha a confiança de Em alguém que 2009, nunca tinha a quebrado crise nada financeira importante. global nos atingiu da Nathan mesma não forma era que burro. atingiu a todos. Esse era Os justamente o pedidos problema. caíram 40%. Ele era inteligente o bastante para Edmund convencer havia comprometido executivos, uma parte mas significativa inexperiente de demais sua para participação entender na sistemas empresa que não apareciam para nos financiar uma relatórios. especulação Percebi que imobiliária em teríamos Auckland, problemas já na
na primeira reunião. Muito errado. Analisei a estrutura Caroline entrou atual. no meu escritório em uma Anunciou tarde de Nathan, quarta-feira, sem perder tempo com apresentações. Perguntou se eu entendia algo sobre Ele abriu uma dívidas em sequência de dificuldade. slides cheia de termos Respondi que tinha corporativos estudado o e assunto. modelos que pouco tinham a Ela ver soltou com os uma nossos risada sistemas cansada reais. e disse que, O que se eu vejo aqui é encontrasse uma excesso saída, de custo, ela não processos esqueceria. duplicados Foi nesse e falta momento de que fiz meu primeiro modernização. movimento.
Lawrence, não o grande, um dos desenvolvedores pequeno, mais experientes da equipe, aquele que passaria despercebido por muito tempo. A arquitetura atual manteve 99,97% de estabilidade durante 5 e nas anos. condições gerais do mercado. Essa redundância sem existe utilizar por um qualquer motivo. informação interna Dados confidencial médicos da não empresa. podem ficar A indisponíveis. instituição estava se preparando para Nathan executar o sorriu sem mudar a empréstimo expressão garantido dos de olhos. Edmund, o que levaria a uma Estabilidade venda é forçada importante, de suas ações, mas não adianta por uma se o fração sistema do custa valor caro real. demais. E provavelmente dividiria Ele falava a como empresa. se simplificar tudo Eu resolvesse havia qualquer economizado problema. cada centavo desde o início. deveria ter discutido vivendo naquela de hora. forma extremamente Talvez simples, insistido mais. e indo trabalhar Mas a 15 pé anos sempre trabalhando que com possível. tecnologia Também me herdei uma ensinaram pequena a escolher quantia minhas da minha batalhas. avó em Nainai. E imaginei que Nathan, como descobri descobriria depois, sozinho a complexidade havia daquilo comprado tudo. discretamente um terreno Eu em estava Kawa, certa sobre em o choque. 1962, Só errei no tempo que por quase levaria. nada. E Na viveu primeira lá semana, até falecer. Nathan começou a A marcar propriedade foi reuniões vendida pelo intermináveis espólio. sobre E otimização. minha parte foi de 42 Sessões de mil 1 hora em dólares que ele falava neozelandeses. sobre migração para a nuvem, Somando com minhas e automações, economias, enquanto o resto eu da tinha equipe 91 fingia mil prestar dólares atenção. neozelandeses, Ele aplicados adorava em um ouvir a depósito própria a voz. prazo no Kiwi Falava Bank. em mudança Procurei estrutural, o banco com educação padronização, e objetividade, eficiência perguntando operacional. se aceitariam ceder Na parte segunda daquele semana, empréstimo começaram problemático as a um mudanças. comprador privado com desconto. Primeiro, pequenas coisas. Eles aceitaram Ajustes prontamente. nos alertas do sistema Queriam sem retirar consultar aquele ninguém. ativo do balanço antes do próximo Redistribuição de fechamento tarefas contábil. baseada no que ele Comprei achava a primeira prioridade. parcela, com valor nominal de E-mails enviados 84 quase mil dólares meia-noite, neozelandeses, cobrando atualização pagando de projetos 51 já mil concluídos. dólares neozelandeses. Na terceira Fiz isso semana, por meio de uma ele pequena começou a holding implicar criada diretamente com um advogado comigo. em Petone chamado Tudo Enari começou Kipeni, com um convite de reunião. um homem discreto na casa dos 60 anos, Revisão que da havia cuidado infraestrutura do dos espólio da minha projetos avó, de Remy, e que em sem toda a pauta, minha experiência, sem contexto, nunca disse uma palavra marcada para as desnecessária. 4 da tarde de uma Isso aconteceu sexta-feira, em 2010. o horário universal Eu tinha das 33 conversas anos. desagradáveis. Dirigia um carro Cheguei hatch preparada. com um amassado no Levei para-choque relatórios, traseiro, métricas morava e de registros aluguel de em um incidentes apartamento mostrando de um que os quarto em sistemas estavam Berhampore estáveis. E passava a ser, Nathan de forma estava sentado indireta atrás e da nova estruturada mesa que tinha legalmente, colocado na sala. credora da empresa que me O pagava escritório o agora salário, parecia por cenário meio de de uma catálogo holding corporativo, com cheio de acompanhamento móveis jurídico minimalistas externo e para objetos evitar caros qualquer sem conflito utilidade de real. interesse. Edmund nunca soube. Rami, Caroline Começou nunca ele. soube. Para Andei o banco, revisando a eu era arquitetura apenas dos uma holding servidores e chamada estou preocupado com Capital, algumas coisas. registrada em Lower Hutt. Preocupado com com um endereço correspondente ele a uma virou o caixa laptop postal. na minha direção. O empréstimo possuía Na uma tela, cláusula de aparecia a conversão árvore em de seus termos diretórios dos originais, servidores, aceita por Edmund destacada em em 2007, quando contratou a linha de Workspace, crédito. Remy. Caso Meu determinadas espaço de obrigações trabalho não fossem pessoal. cumpridas, a Todo dívida poderia desenvolvedor ser tinha convertida, a critério lugar do para detentor, scripts, em ações ferramentas ordinárias da internas e empresa a automações um preço usadas no previamente dia a dia. definido. Ele O concordou meu era com isso maior porque porque eu estava ali havia muito não conseguia tempo imaginar e tinha que um criado dia ferramentas enfrentaria que acabaram sendo inadimplência. incorporadas à Em rotina da empresa. 2010, ele O já sistema havia tinha violado começado 3 como uma dessas solução cláusulas. provisória anos Apenas atrás. não sabia que alguém Depois estava foi crescendo acompanhando até tudo virar de perto. permanente, como Eu não acontece em converti a metade dívida das naquele empresas de momento. tecnologia. Fazer isso Tudo teria estava consolidado minha documentado. posição. Tudo E tinha acionado backup. exigências Tudo legais havia de sido divulgação aprovado para pela as quais gestão eu ainda não anterior. estava preparada. Nathan Em vez apontou disso, para a tela. mantive a posição. Isso aqui é um risco de segurança. Renegociei discretamente Código não os termos revisado por meio dentro do dos escritório servidores de da Renari, empresa. para dar A a acusação Edmund mais estava tempo implícita. e permitir que a Respirei empresa fundo se antes de recuperasse responder. gradualmente. Aquela Caroline pasta tem encontrou scripts sua de própria automação, forma de atravessar monitoramento e ferramentas A empresa internas que foram resistiu. sendo usadas ao longo dos Edmund anos. preservou seu orgulho. Tudo está documentado. Eu mantive meu E boa segredo parte guardado. dessas ferramentas já faz Nos parte das 14 operações anos diárias. seguintes, repetiu o mesmo Como assim faz movimento parte? outras 4 vezes. Monitoramento Sempre de que a Marston sistemas, and Greer manutenção precisava de automática liquidez de que os banco de bancos dados, recusavam, validação de sempre que um backups. acionista antigo Ele queria levantou sair a e mão não para me encontrava interromper. comprador, Quero sempre revisar que um isso título tudo. problemático ligado Também à vou empresa precisar de surgia no documentação mercado completa secundário e de um plano TPM para mover Capital qualquer aparecia ferramenta importante de para maneira ambientes discreta oficiais. e educada. Por Traduzindo, meio de Renari, eu o passaria conselho nunca semanas investigou organizando a fundo a documentos origem da que ele TPM provavelmente nunca leria. tratando-a como um investidor E foi exatamente institucional o que comum, aconteceu. sem consolidar Passei totalmente as 2 os semanas impactos das seguintes estruturas compilando de material dívida técnico conversível enquanto ao longo Nathan dos respondia anos. meus e-mails com O diretor frases financeiro curtas. da época, Recebido. um homem chamado Patrick Depois Devin, analisamos. era do tipo que Vamos respondia conversar mais e-mails em tarde. 17 segundos e Enquanto lia isso, contratos em 8. Ele seguia desmontando Ele partes viu a TPM importantes da Capital operação. registrada em Lower Hutt Demitiu e Kelly presumiu que do fosse suporte um de fundo familiar. infraestrutura, Não depois de estava 22 anos na completamente empresa, Era e de colocou fato no lugar da um minha família. terceirizado que nunca tinha Apenas uma trabalhado família com sistemas composta da por uma área da única saúde. pessoa. Cancelou Comprei o dívidas.
serviço de monitoramento adquiri para a reduzir reduzir preferenciais de um diretor que Depois se aposentou fingiu em surpresa 2014. quando deixamos de perceber uma falha Comprei simples, outro lote em porque 2017. ninguém mais recebia alertas. Quando Edmond Também finalmente lançou se uma retirou, iniciativa de parte de otimização seu que patrimônio basicamente passou por consistia em reorganização apagar entre comentários seus do 3 código filhos porque, adultos. segundo Também ele, adquiri um pequeno lote de deixavam os ações arquivos ordinárias poluídos. da própria Caroline em A equipe começou a 2019. sair.
quando seu marido pediu recebeu o demissão. diagnóstico de câncer. Depois, e Angela ela precisou de dinheiro Depois, com os dois urgência. desenvolvedores juniores Nunca que revelei tinham que era acabado eu. de terminar o treinamento. Renari conduziu toda a Eu operação. também devia ter ido embora. Ela aceitou a Meu proposta currículo porque o conseguiria valor era entrevistas justo, em qualquer porque empresa. confiava em Mas Renari abandonar e aqueles porque não fez sistemas perguntas parecia desnecessárias. deixar uma criança Quando o presa conselho dentro de um revisou a prédio estrutura pegando fogo. societária da empresa Então pela fiquei. última vez, em Documentei 2020, os e acionistas assisti listados Nathan eram os desmontar mesmos 15 de anos de sempre. trabalho Caroline com a Marston segurança Bell, de alguém que com nunca seu bloco precisou familiar, reconstruir nada. 2 diretores antigos com O ponto de pequenas ruptura participações. veio numa O quinta-feira plano de novembro. ações para funcionários com sua fatia Eu estava modesta. na sala de E ao servidores final da fazendo lista, uma verificação a de rotina Taiping no Capital hardware. Holdings Limited, Apesar da com obsessão de Nathan pela nuvem, 11,2%. as regras da Ninguém área da se saúde incomodou. ainda exigiam Ninguém parte da questionou. infraestrutura local. Era uma A porta participação abriu atrás de pequena mim. o suficiente para passar Nathan entrou despercebida. acompanhado de 2 pessoas O que o conselho não engravatadas que percebeu claramente não eram e que da ninguém equipe analisou técnica. desde então São foi o auditores conjunto da de matriz, dívidas conversíveis. disse ele. Os 5 conjuntos Vieram de revisar empréstimos nossa política de reestruturados, segurança. cada um com cláusula de Aquilo conversão, era novidade para cada mim. um com preço de exercício Ninguém definido me avisou em dessa momentos auditoria. distintos, cada um Avisei por e-mail na representando um semana direito passada. futuro de se tornar Peguei sócia o da celular empresa no que, mesmo instante. se exercido, Nada. alteraria de forma Um dos profunda a auditores, estrutura de propriedade. um homem magro Em de teoria, óculos finos, nas condições se aproximou. adequadas, precisamos A Taiping acessar Capital todos os poderia diretórios converter dos essas servidores, posições, incluindo junto os às espaços ações de trabalho preferenciais, pessoais, para transformá-las validar em as ações políticas internas ordinárias. da empresa, o que, mediante Nathan me aprovação observava em regulatória silêncio, e esperando cumprimento minha das reação. exigências legais de divulgação, Desbloqueei minha estação poderia de trabalho resultar em uma e me participação de até 53,4% Tudo está documentado. do capital social Os emitido. registros de acesso estão Renari limpos. e eu revisávamos Vocês tudo não uma vão vez por encontrar ano, problema nenhum. sempre na primeira terça-feira de A fevereiro. auditoria durou Ele 3 me levava horas. num pequeno café Eles na não rua encontraram Jackson, nada, em Petone, porque não havia pediam nada café para com encontrar. leite e um bolinho de Cada tâmara. script tinha E me registro. mostrava a situação com Cada calma. ferramenta tinha uma função Você não está clara. exposta. Tudo Ele estava dizia. organizado da forma Você não como está sendo sempre esteve. gananciosa. Quando Está terminaram, apenas preparada, o caso auditor um dia magro precise. apenas olhou para Nathan. Depois disso, e ele fez pagava um a aceno conta e não discreto com a voltávamos ao cabeça. assunto por mais 12 meses. Está tudo certo. Nunca imaginei que Não realmente encontramos precisaria estar irregularidades. preparada. Pensava que Nathan faria a cerrou os conversão de dentes. forma tranquila quando Ele me esperava aposentasse. achar alguma coisa. Assumiria uma posição no Depois conselho. que os auditores foram Talvez embora, financiasse algumas ele me bolsas alcançou de no estudo corredor. em nome da minha mãe. Só porque E você viveria passou o na restante da auditoria não vida com uma significa que esse satisfação diretório vai silenciosa continuar existindo. de saber que a mulher que limpava escritórios Essas em ferramentas Petone fazem parte tinha dos uma sistemas. filha que havia comprado o prédio. Então Esse mova era o tudo plano. para os repositórios oficiais. Não era um plano de vingança. Era um Elas plano já para estão preservar a registradas nos dignidade. repositórios. Então Você Brandon saberia apareceu. disso se tivesse Brandon lido o Marston material que Hale enviei. era sobrinho de Caroline, O rosto filho dele da filha mais endureceu na nova de mesma hora. Edmund. Não gostei Uma do seu mulher tom, chamada Rami. Felicity. Estou tentando que colocar havia se ordem nisso mudado aqui. para Sydney nos anos 90. Eu também. E se Faz casado muito com tempo. um homem de uma família proprietária Pois as de coisas 3 mudaram. concessionárias de Nova automóveis. gestão, novas Brandon regras. tinha 27 Ou anos. você se adapta Ele ou havia procura outro concluído lugar. um MBA em um programa em Ele Melbourne saiu antes que eu no mês de respondesse, junho do ano me anterior, deixando parada no e corredor sua mãe com a decidiu, cabeça com latejando. aquela confiança que não se sustenta Naquela na noite, prática que fui apenas para algumas casa mães e atualizei demonstram, meu currículo. que o filho estava Mas destinado antes a mesmo de conduzir começar a Marston enviar Greer candidaturas, para o que ela Nathan chamava fez de sua jogada. próxima fase. Caroline, O e-mail, já com chegou às 68 anos e cansada de da um manhã, jeito que de nenhuma uma viagem sexta-feira, resolveria, foi enviado para concordou em toda a permitir equipe que de Brandon tecnologia, assumisse o cargo com de cópia diretor para de a diretoria estratégia em fevereiro executiva. do ano anterior. Assunto. Ele já Atualização chegou com dos o cargo padrões de garantido servidores e antes repositórios. mesmo de ter uma mesa no escritório. Todos os diretórios pessoais armazenados Apareceu em em uma servidores manhã da de empresa terça-feira, serão usando um desativados terno que até o custava fim mais do do que meu expediente primeiro de carro. hoje. Ferramentas Caminhou ou pelo escritório scripts de que planta ainda aberta no estiverem segundo nesses andar, espaços deverão como se ser fosse movidos herdeiro para de os um repositórios império. oficiais. Cumprimentou gerentes O seniores que não for sequer migrado será conhecia, removido e em permanentemente. 40 minutos. Já Essa perguntava à decisão é recepcionista definitiva. se o Não prédio podemos possuía manter uma máquina sistemas de café organizados expresso enquanto que não existirem fosse dos anos arquivos 90. fora do padrão estabelecido. Ela lhe lançou As o regras mesmo vão olhar valer para que todo costuma mundo. dirigir ao Nathan estafeta Prescott, quando ele deixa a diretor porta de aberta no operações de inverno. tecnologia. No começo, li o Eu não texto 2 desgostei de vezes. Brandon. Depois Fiz um conferi o esforço horário de genuíno novo. para isso. Ao longo dos anos, 6h47. vi muitos jovens Ele mandou entrarem aquilo ali antes de a cheios maioria das confiança pessoas acordar, superficial, dando e a menos de maioria 10 horas se para tornava migrar mais anos de equilibrada trabalho. após alguns meses. Meu celular começou Quando a vibrar percebi antes que mesmo de eu produção terminar o não café. é apresentação de Mensagens PowerPoint. da equipe. Ele Achei está que falando com ele sério? seria igual. Estava Como enganada. vamos mover tudo em um dia? Brandon não era do tipo que se ajusta O que com acontece facilidade. com as automações? Era o tipo de pessoa que confundia Liguei para falar Lawrence, alto
Adulto com ter que visão já tinha e laços pedido demissão, familiares com direito mas ainda estava automático a cumprindo as privilégios. últimas semanas Em 3 da empresa. semanas. Já havia alterado Ele está o tentando orçamento de forçar você a marketing sair, sem consultar o gerente da disse área. Lawrence sem rodeios. Em 5 semanas,
Isso Disse tudo é a equipe direcionado de para operações você. que os processos de Eu sabia compras que estavam era. ultrapassados. E o que você vai precisavam fazer? ser substituídos por Boa um sistema pergunta. que ele conhecera Eu podia em uma passar o dia conferência correndo em para Sydney. migrar tudo às pressas. Em 7 semanas, Provavelmente quebrando referiu-se metade a mim dos em uma processos no reunião caminho. da qual não Ou podia participei, deixar Nathan mas apagar que me tudo foi relatada sozinho por 3 e lidar pessoas com as diferentes, consequências depois. como a contadora do segundo Nenhuma andar. opção era boa. Eu era Foi a então que contadora Lawrence sênior. falou algo que Ocupava mudou essa posição completamente havia a situação. 14 anos. Você Tinha lembra 3 de tudo que ainda profissionais sob depende minha do seu supervisão. diretório? Ele não sabia Claro. de nada disso porque nunca Monitoramento, se deu ao validação trabalho de de backup e perguntar. manutenção automática. Eu não reagi. Não, estou Com falando o de tempo, tudo. aprendi Fiquei que a em resposta silêncio. mais barulhenta Então ele costuma ser a completou. mais frágil. O script de Renari me disse reconciliação do certa banco vez de que o dados. rio nunca briga com a pedra. Senti um peso no O estômago. rio apenas segue seu O caminho. script. E um dia, Eu tinha escrito a pedra aquilo deixa 8 de ser anos obstáculo. antes. Durante a migração do gostava sistema dessas antigo pequenas para um novo reflexões. banco de dados. Geralmente, enquanto Ele pagava um verificava café com inconsistências leite. entre O os momento que backups mudou e o tudo sistema aconteceu em principal. uma manhã de quinta-feira, Corrigia pequenos no fim de erros março. automaticamente. Brandon registrava enviou um tudo e-mail para às análise. 7 horas e 42 Funcionava minutos. tão bem Entre que os ninguém mais destinatários lembrava da estavam existência eu, dele. o diretor O executivo, problema era que o a diretor rotina ainda financeiro, estava ativa o naquele chefe de horário, operações, mantendo o conexões responsável abertas por entre os vendas, bancos de dados. 3 gerentes regionais, Nathan não sabe desse 2 script. diretores não Falei executivos, devagar. o Lawrence secretário demorou da alguns empresa segundos para e 4 responder. integrantes da equipe de Será que mais transformação alguém sabe? recém-contratada por ele, Provavelmente cujas não. qualificações A pareciam documentação se resumir ao original fato de estava terem arquivada estudado na havia mesma anos. universidade que ele. O antigo diretor O assunto do conhecia o e-mail sistema, era mas tinha se reestruturação aposentado. da área O financeira com restante da efeito equipe da época imediato. já tinha ido embora. No corpo da mensagem, Abri o código os no 16 notebook e comecei a destinatários reler eram tudo. informados de que, Ainda funcionava como parte da perfeitamente. estratégia de modernização Sem da aquele empresa, processo, a área os bancos de financeira dados passaria por começariam uma a perder reestruturação sincronização aos para poucos. refletir práticas mais Nada inovadoras explodiria em imediatamente, vez de hábitos antigos. mas os backups Um acabariam novo ficando cargo de chefe de inconsistentes com o transformação sistema principal. financeira seria Poderia criado levar e semanas seria para alguém ocupado por perceber. alguém que Brandon estava Talvez recrutando meses. pessoalmente Ou poderia dentro do seu acontecer na círculo. mesma hora Minha se o função script de fosse contador interrompido sênior seria enquanto redefinida ainda como estivesse supervisora mantendo de conexões contas, ativas. passando a responder ao A novo frase chefe ficou de pairando na minha transformação cabeça. financeira. Em vez de me Preciso reportar deixar uma coisa diretamente clara. ao diretor financeiro, Eu não estava planejando sabotagem. minha faixa salarial também Eu sabia seria que aquilo ajustada podia causar conforme essa problemas. mudança. Só não imaginei A que o alteração sistema reagiria entraria em tão vigor rápido. na segunda-feira Nathan seguinte. queria que os diretórios Ele não pessoais me fossem ligou. apagados. Não bateu à minha porta. Então eu seguiria Não teve exatamente sequer a ordem a dele. consideração de enviar uma Passei mensagem a manhã privada organizando antes de tornar aquilo documentos, público. mas Ele não para enviou meu Nathan. aviso de rebaixamento Ele nunca para lia outras nada do que eu 15 pessoas enviava. antes mesmo de Era eu documentação receber, para mim. porque meu nome Um era mapa o último completo em de ordem cada alfabética ferramenta na ligada lista ao de meu diretório destinatários. e de tudo E que o ainda Outlook dependia exibe o dela. campo para na A ordem lista em que era os nomes maior do são que eu inseridos. lembrava. Li o Script e-mail de 2 reconciliação vezes do banco de e fechei dados. o laptop. Validação Fui automática até a de pequena backup. cozinha no fim do segundo Monitoramento de integridade Preparei dos uma sistemas. xícara de chá na Rotação caneca lascada automática que de uso logs. desde 2007. Ferramentas de E desempenho. fiquei sentada ali por alguns Auditoria minutos, de acesso de tentando usuários. processar tudo. Pequenos Depois, utilitários peguei o espalhados por telefone e anos de liguei para manutenção Renari. improvisada. É a primeira O terça-feira de sistema abril da começou semana como que uma vem. solução provisória Eu disse. anos atrás, Mas acho melhor nos depois foi encontrarmos crescendo antes. até virar permanente. Houve um Como breve acontece em silêncio do metade outro das lado da empresas de linha. tecnologia. Em seguida, ele respondeu Enquanto em tom Nathan baixo. falava em modernização, Estarei em Wellington aquelas ferramentas amanhã de manhã. mantinham a Helix O café na Solutions rua funcionando Jackson, todos os dias. às 8 horas. Às 2 da tarde, Não respondi Nathan ao enviou e-mail de outro Brandon. e-mail. Também não respondi Lembrete. às 4 O pessoas prazo que para passaram remoção pelo meu dos escritório diretórios naquela pessoais manhã termina hoje para às demonstrar 17 apoio e horas. indignação. Eu mesmo Não vou contei verificar nada a tudo. ninguém. Voltei para Eu casa respondi naquela usando a noite. mesma lista de Preparei um distribuição da jantar diretoria. simples. Fiquei olhando o Nathan, porto pela janela Vou da remover cozinha todo por o cerca de uma conteúdo do hora. meu diretório E fui antes do dormir mais prazo. cedo. Alguns processos Dormi com a automatizados ainda tranquilidade de precisam quem de já mais tinha um tempo plano. para a migração completa. Construído muito A antes daquele documentação problema foi surgir. anexada. Na manhã seguinte, Remy Anderson. Renari e eu nos encontramos no O café da arquivo rua anexado Jackson. tinha E 47 ele pediu um páginas. café flat white e um Eu bolinho sabia de que tâmara, Nathan não leria como de nenhuma costume. delas. Mas o Ele aviso não estava demonstrou registrado surpresa. oficialmente. Tampouco Às parecia 4:30 da irritado. tarde, Mantinha comecei a mesma migrar os expressão arquivos serena restantes. de sempre. As como nas ferramentas nossas menores reuniões foram de simples. fevereiro. Painel de Retirou monitoramento, uma pasta de papel rotação pardo de da logs, maleta, scripts abriu de e desempenho, deslizou 3 tudo documentos sobre a transferido sem mesa. grandes problemas. O primeiro era o balanço Mas o script consolidado de da Taiping reconciliação era Capital diferente. Holdings Limited, apresentando Não era os só copiar um instrumentos de arquivo. dívida em aberto, Ele dependia as de ações permissões preferenciais, específicas, as ações acessos ordinárias e a específicos,
versão máxima conversível e configurações calculada ligadas com duas diretamente ao casas meu diretório decimais. pessoal. Migrar aquilo do jeito certo levaria horas de testes e O ajustes. segundo documento era uma cópia do tinha menos artigo de 30 11 da minutos. Constituição da empresa Às Marston Greer, 4h55, especificamente a mandei um seção último que e-mail trata para dos Natan. deveres dos administradores Natan, em relação o aos diretório acionistas pessoal foi controladores. praticamente limpo.
O artigo A maioria 11 das estabelecia funções que qualquer críticas já foi decisão migrada. unilateral de um administrador script que de afetasse de reconciliação forma do banco de relevante a dados titularidade, precisa de mais tempo os para ser deveres ou a transferido remuneração de corretamente. qualquer detentor de mais Recomendo de fazermos 10% isso do durante uma capital janela social de da empresa manutenção na próxima exigia semana. consentimento prévio Remy por escrito Anderson. desse detentor. Às 4h59, O e-mail de Brandon Nathan impactava respondeu. diretamente meu cargo, Sem prorrogação, minhas apague responsabilidades e tudo minha agora. remuneração. Então A foi Taiping exatamente Capital isso que eu fiz. já possuía 11,2% Selecionei o diretório das ações Workspace ordinárias, Remy, antes mesmo e de deixei qualquer o cursor conversão ser parado sobre o considerada. botão de excluir. Brandon violou o Respirei artigo 11 fundo. no instante em que clicou Pensei em nos anos enviar. de madrugada, O nas terceiro ligações de documento fim era de uma semana, minuta de notificação e em de tudo que eu conversão, tinha construído 5 ali. parcelas de dívida Depois, conversível, pensei em todos Nathan, os critérios na atendidos, arrogância dele, e na todos os forma como cálculos tratava revisados sistemas por uma que nem empresa entendia. independente que Renari Cliquei em havia excluir. contratado anteriormente. O diretório Como parte de uma desapareceu. revisão A preventiva mensagem das de estruturas confirmação financeiras apareceu na tela. O aviso Diretório estava removido pronto para ser permanentemente. registrado no órgão O monitor competente. piscou uma vez. Estava datado, Quase imperceptível, mas ainda sem assinatura. Mas eu percebi. Renari havia deixado o Às campo da 5h03, assinatura em aberto. Nathan apareceu como na minha fazia mesa. todo mês de Nem fevereiro bateu. há 14 anos. Só parou ali, de Estamos braços prontos? cruzados, tentando Perguntou parecer ele. no controle da situação. Ou ainda não. Diretório apagado. Observei o documento por um Perguntou. longo tempo. Completamente. Pensei na minha mãe. Ótimo. Que Estou limpou verificando escritórios agora. em Petone por Se eu 31 encontrar anos. qualquer coisa escondida, E que certa vez vamos tirou ter meio uma dia conversa de folga séria não sobre remunerada para insubordinação. ir à minha formatura. Porque era a Apenas única concordei forma com de a estar cabeça. presente. Meu notebook já estava Pensei guardado. na minha avó em Nanai, A mochila já que estava no sustentou ombro. 4 filhos com a pensão de Nathan viúva, franziu a testa. e conseguiu comprar um terreno Você vai em embora? Taua, com o dinheiro que Nathan economizou olhou para o caminhando relógio até na o ponto parede. de ônibus, e São seguindo a 5 pé da por tarde mais de de 20 uma minutos. sexta-feira. Pensei em Beverly, E eu estou a indo pra casa. recepcionista, que no meu Temos primeiro uma reunião de dia me revisão às 5h30. disse: "Você vai se dar bem Você aqui, mandou querida." o convite há 1 hora. Pensei na caneca Reunião lascada. depois do expediente numa Pensei na sexta-feira e decisão sem de pauta Brandon. definida. Eu já tenho planos. Estamos prontos. A expressão dele Respondi. travou. Isso não é A opcional, notificação Rami. foi protocolada às 16 Meu horas horário e de 17 folga também minutos não. daquela tarde. Levantei De da acordo com cadeira a lei e das coloquei a mochila sociedades, no ombro. A mudança na Nathan deu um titularidade passo para o efetiva lado, deveria sem ser bloquear divulgada em até totalmente 5 minha dias passagem, úteis, mas Renari deixando iniciou claro que queria me imediatamente os intimidar. procedimentos necessários para Sabe a o que eu divulgação, acho? que foi Perguntou em realizada voz dentro baixa, dos prazos para regulatórios que o restante do aplicáveis. escritório não ouvisse. Nos dias seguintes, após o Acho que cumprimento você dos passou trâmites anos legais confortável e demais aqui registros dentro. obrigatórios, criou Foi um pequeno formalmente império com reconhecido ferramentas próprias que a Taiping e Capital conhecimento que Holdings ninguém mais Limited tem. E Havia agora está exercido irritada seus porque direitos de finalmente alguém conversão em resolveu 5 cobrar instrumentos responsabilidade. distintos, e que mediante A raiva que eu aprovação vinha segurando regulatória e fazia cumprimento semanas das ficou exigências fria na mesma legais de hora. divulgação, Sabe poderia o que eu resultar acho, em uma Nathan? participação de Acho até que você está tão preocupado em provar que merece o cargo das que não ações consegue mais ordinárias diferenciar a emitidas. organização O de comunicado destruição. referia-se ao E capital acho que você social nunca da construiu Marston nada Greer que realmente Manufacturing importasse. Limited. Por isso não Junto a entende ele, o trabalho havia um necessário pedido para manter feito tudo nos termos funcionando. do estatuto da empresa Foi nesse para a instante que o convocação primeiro de uma monitor Assembleia apagou. Geral Uma extraordinária de estação 3 acionistas, mesas adiante respeitando os piscou prazos 2 legais vezes, aplicáveis, antes de mostrar um estimados em erro de cerca de conexão com 14 o banco de dias, dados. com o objetivo Depois de outro tratar de monitor. questões de governança Depois mais decorrentes um. de uma recente Os violação do telefones artigo começaram a 11. tocar quase A ao mesmo secretária da tempo. empresa, As uma luzes do profissional teto piscaram. cautelosa chamada Margaret Nathan pegou o O'Sullivan, celular e que ficou ocupava pálido. o cargo havia 9 Que anos. diabos está Leu o acontecendo? comunicado 3 vezes. Meu celular Depois vibrou disso, no bolso. entrou na sala Mensagem do de CEO Lawrence. e fechou a porta. O banco de dados Em caiu. seguida, Tudo o offline. CEO foi até a O que sala você de fez? Caroline e também fechou a Tecnicamente, porta. eu não tinha feito Pouco nada além de depois, seguir exatamente a Caroline ordem que pegou o Nathan deu por telefone e escrito. ligou para o presidente do O problema conselho, era que o script ainda estava em ex-executivo execução bancário naquele chamado horário, Donald mantendo Easterbrook, conexões e disse: ativas entre os bancos de dados. Donald, temos um Quando problema. o diretório foi A apagado à Assembleia força, Geral o Extraordinária processo aconteceu travou na no segunda meio da quinta-feira de sincronização. abril. Na sala de O sistema reuniões entrou do terceiro andar do automaticamente em prédio. modo de proteção para Compareci evitar usando o corrupção mesmo de dados. blazer que vesti na minha Foi entrevista isso que em derrubou os 2003, acessos. guardado Nathan já todos estava esses andando anos, rápido em direção em à parte sala por de valor servidores. sentimental. Eu e fui em parte atrás, porque lã de ainda boa com a mochila qualidade no ombro, realmente porque já dura. imaginava o tamanho da Sentei-me confusão. na cadeira destinada ao A acionista sala de controlador, servidores estava um a caos. mesma que Edmund Marston Monitores costumava cheios de ocupar. mensagens vermelhas. Brandon chegou com 4 minutos Alertas de atraso, disparando sem parar. usando outro terno caro. Walter, E não o entendeu administrador por que mais a reunião antigo só do banco de começou dados, depois que ele se acomodou na digitava ponta da mesa. freneticamente enquanto o suor Donald escorria Easterbrook pela testa. iniciou a sessão com uma breve aconteceu? declaração. Nathan perguntou. Confirmou que o registro de Walter ações nem olhou havia para sido ele. verificado de forma independente O processo por uma de empresa sincronização externa. travou. Também afirmou que O sistema bloqueou após os o cumprimento acessos para das evitar exigências inconsistência legais, nos dados.
regulatórias Estou e de tentando registro, reiniciar tudo, foi formalmente mas as conexões de reconhecido backup que a quebraram no Taiping meio do Capital processo. Holdings Limited passou a Quanto deter tempo para resolver? 53,41% das ações Nunca vi ordinárias. isso acontecer.
e que o beneficiário final digitando por alguns segundos e vinha sendo há 14 anos uma funcionária da empresa. Na minha direção. Ele esclareceu que todas as conversões e aquisições foram realizadas em conformidade com a lei das sociedades. Nathan olhou para a lei mim de na conduta mesma dos hora. mercados financeiros Que script? e o estatuto da própria Walter empresa. respondeu antes que eu abrisse a Confirmou boca. também que não O houve de reconciliação do comprovada banco de dever dados, fiduciário, o que mantém os backups considerando que todas as sincronizados com o operações foram sistema realizadas principal. por meio de uma A Remy estrutura criou isso independente, anos atrás. com assessoria jurídica Criou, e fora das corrigi. minhas funções No dentro da passado. empresa. Nathan Então, ficou sem reação. Ele pronunciou meu nome. O diretório Brandon foi apagado virou-se às para 5 mim horas, como se eu tivesse entrado exatamente na sala como errada. você mandou. Seu rosto mudou Ninguém de expressão falou nada em por poucos alguns segundos. Nathan Primeiro alternava confusão, entre vermelho depois e branco, incredulidade, enquanto tentava e por fim, entender o tamanho uma do problema. compreensão fria e gradual. Você apagou Ele um abriu a processo boca crítico para do falar, sistema? mas Donald o Perguntou, interrompeu. quase tremendo de Senhor raiva. Marston Peguei o Hale, celular e abri disse os ele. e-mails. O acionista Eu enviei 3 controlador tem a avisos palavra. explicando que o script precisava de levantei. migração adequada. Eu não tinha anotações. Mostrei a resposta Não dele na precisava. tela. Eu Sem vinha me prorrogação. preparando para aquilo sem Apague perceber. tudo agora. Ao longo de 21 Nathan anos. leu os e-mails em Expliquei ao silêncio. conselho, A de mão forma dele direta, tremia. o que havia ocorrido. Eu não sabia que aquilo Detalhei era o essencial. mecanismo pelo qual a conversão Estava na tinha sido documentação. acionada. Página 17. Esclareci que, conforme Eu o não artigo tinha como ler 11, 47 o e-mail páginas numa enviado por tarde. Brandon na quinta-feira anterior Talvez você não configurava devesse uma ação desmontar 15 unilateral anos de um de diretor sistemas da em poucas empresa que horas. impactava de maneira relevante Walter o observava título, a discussão as como alguém atribuições assistindo e a a uma remuneração acidente do em câmera acionista lenta. controlador, sem Nathan qualquer devolveu meu consentimento celular. prévio por escrito. Conserta Também isso deixei agora. claro que isso representava, Não é tão simples. de acordo com a nossa própria O que Constituição, quer dizer com e não com é o tão entendimento simples. já firmado em 3 O casos diretório foi distintos removido. na Nova O Zelândia, script sumiu. que eu havia Para solicitado restaurar a Renari, tudo, que eu resumisse preciso na tarde reconstruir anterior, o processo, uma violação configurar de dever permissões, fiduciário, recriar que justificava o conexões início de e um testar processo tudo de formal novo para garantir que os por dados justa não causa, sejam corrompidos. sujeito à apuração interna Quanto e ao tempo? cumprimento das normas trabalhistas Se aplicáveis. tudo correr perfeitamente, Em seguida, até segunda de apresentei, manhã o banco com volta. base nos poderes A atribuídos sincronização ao completa acionista talvez até controlador quarta. pela seção 8 Isso da é absurdo. Constituição, as Isso é seguintes realidade. propostas. Primeiro, Os telefones que a recente continuavam mudança tocando. na área financeira Mais fosse gente completamente descobria naquele revertida instante que os e que o sistemas e-mail estavam enviado fora na do ar. quinta-feira Nathan anterior passou a mão no fosse cabelo, oficialmente retirado completamente dos diferente registros do da homem empresa. arrogante daquela manhã. Segundo, que o cargo Tudo de bem, diretor de disse estratégia ele. fosse Só encerrado resolve imediatamente, com abertura de preciso de algumas processo por garantias justa primeiro. causa. Terceiro, Nathan me que encarou fosse sem conduzida acreditar. uma análise independente Você está da fazendo governança exigências? relacionada a todas Estou as definindo contratações condições. realizadas pelo É executivo diferente. desligado O nos telefone últimos dele 14 tocou de meses, novo. com Ele atenção ignorou. especial Quais condições? aos 4 integrantes da chamada Primeiro, equipe de quero um transformação registro formal e dizendo as que essa decisões de falha compras aconteceu feitas depois sem da sua consulta. ordem de apagar Quarto, sistemas sem que nenhuma planejamento nova adequado. nomeação para cargos de Nem alta pensar. gestão fosse realizada Então com chama base em consultoria vínculos externa. familiares com Virei qualquer em direção à diretor, porta. fundador ou Espera. acionista, A atual voz ou dele anterior, falhou um pouco. sem a aprovação Respirei fundo unânime antes do de olhar Conselho de de novo para ele. Administração e do O que mais? acionista controlador. Quero meu A acesso votação administrativo A restaurado decisão por foi completo, tomada por aclamação. sem restrições. Todas as propostas foram Nathan aprovadas. fechou os olhos O por um processo de instante. desligamento foi Tudo bem. iniciado imediatamente Também após quero a garantia reunião, formal de que com não vai haver restrições de retaliação, acesso sendo aplicadas de advertência forma ou punição gradual, depois disso. conforme os protocolos Você acha internos. mesmo que está em posição de O negociar? laptop corporativo de Brandon Outro foi telefone recolhido tocou. na saída. Dessa O vez ele retrato atendeu. dele, encomendado Sim, 3 senhor. meses antes com Estamos despesas resolvendo. pagas pela empresa Não, e exposto no ainda hall de não tenho entrada prazo ao lado exato. dos retratos mais antigos de senhor. Edmund Eu e entendi a Theodore, gravidade. foi retirado discretamente Ele desligou naquela mesma lentamente. tarde pelo mesmo funcionário Parecia da manutenção exausto. que o havia instalado. Você vai O ter quadro tudo foi por guardado escrito, em um armário no térreo, disse entre os dentes. onde, até Agora onde sei, resolve esse banco de permanece dados. até hoje. Mais uma Os coisa. 4 integrantes da equipe de Nathan transformação soltou o ar irritado. foram colocados O em quê? licença remunerada Quando isso enquanto acabar, aguardavam a revisão quero uma de recomendação governança. formal da diretoria. 3 deles pediram demissão Ele riu em sem menos de humor uma nenhum. semana. Você A vai quarta, pedir demissão? Uma jovem que realmente Assim que o vinha sistema estiver entregando um estável, trabalho consistente eu saio. em um canto do espaço Vou cumprir aberto, aviso, recebeu entregar uma tudo proposta corretamente efetiva e para encerrar integrar da a forma equipe de profissional que operações, você nunca com uma conseguiu manter remuneração aqui. mais adequada. Ela Nathan aceitou, parecia querer e discutir, pelo que me disseram, mas está não muito tinha bem. mais energia para isso. Caroline Eu foi até conseguia meu ver no escritório rosto na dele. segunda-feira seguinte. Só que naquele momento, fechou a porta mais 3 e se sentou na telefones cadeira à começaram minha a frente. tocar. A Alguém mesma em que gritava no havia se corredor, sentado 15 e o anos peso da antes, situação quando me finalmente perguntou caiu sobre sobre ele. dívidas problemáticas. Tá bom, disse Nathan. Ficou me observando Tanto por um faz. longo tempo. Só resolve isso. Então perguntou: Coloquei a mochila no chão e era abri o você laptop. em 2014? Walter,
Preciso de acesso completo aos servidores dos bancos de dados principal e de backup. E também da documentação do sistema antigo. E o bloqueio para mim em 2019. Walter já digitava sem parar. Assenti mais uma vez. Estou enviando suas credenciais Ela cobriu agora. O rosto com as duas mãos. A documentação ainda está arquivada. Uma risada Vou verdadeira. puxar tudo. Metade alívio, Nathan ficou metade parado constrangimento. Ali, claramente sem saber o que fazer. Depois disse. Depois que percebeu ainda que eu bem realmente que era você. ajudaria. Sou a acionista Você devia avisar a controladora da diretoria. Marston & Greer Falei sem olhar Manufacturing para há ele. 9 meses, Diz mantendo para eles que a formalmente minha situação está posição como controlada contadora e sênior, que amanhã de por manhã decisão teremos um estratégica cronograma de aprovada pelo recuperação. Conselho. Você não Dirijo o manda em mim. mesmo hatchback. Então para Levo de meu ficar parado almoço me na olhando. mesma marmita de Tenho vidro. trabalho para fazer. Tenho uma nova responsabilidade. Ele saiu dali. Passei a ocupar Provavelmente o lugar que tentando antes era de descobrir Edmund como no sobreviver Conselho. àquilo sem destruir Caroline a própria continua carreira. como CEO. Walter Donald puxou uma segue cadeira como para perto da presidente minha do mesa. Conselho. Esse A foi o fábrica está pedido de mais demissão ativa do mais que esteve bonito nos que eu já últimos vi. 5 anos. Em parte Não porque foi pedido encerramos de 3 demissão. contratos de consultoria Respondi que enquanto Brandon abria havia os firmado arquivos da e que arquitetura não do geravam sistema. nenhum resultado concreto. Eu já sabia que ia embora e em dali. parte porque o clima da equipe melhorou Você avisou de forma tudo na significativa. documentação. Isso é Página difícil de 17, medir em uma planilha. Seção 4. Mas qualquer Até pessoa destacou que já os trechos trabalhou em um importantes. escritório de verdade Ele nunca leu. percebe isso desde o momento em que Nathan entra. nunca lê nada. Financiei uma por bolsa isso de que estamos estudos na nessa Universidade Victoria em nome da minha mãe. Walter ficou em silêncio por Financiei alguns outra na segundos, Universidade me Massey vendo em navegar nome da pelos minha avó. arquivos. As bolsas Você são consegue destinadas mesmo a arrumar estudantes isso? que são os primeiros de Abri o suas terminal e famílias a comecei a ingressar rodar na comandos, universidade, verificar e os que bancos escolhem e analisar os contabilidade, registros de finanças ou O direito. estrago era grande, Cada bolsa mas dava cobre para integralmente recuperar. as mensalidades. O script e de oferece uma ajuda de sincronização custo tinha por parado 3 no meio anos. do processo e Minha deixado os mãe, bancos que em ainda estados está diferentes. viva e mora na mesma casa O sistema em Petone, entrou em modo de proteção chorou para quando evitar contei a corrupção ela. de dados. Minha Era avó, possível que já resolver. faleceu, Demorado, provavelmente diria chato que foi e um técnico, exagero para mas algo possível. que, no fim, Consigo, era bastante simples. respondi. Vai Quero levar deixar tempo, uma mas mensagem consigo. final, porque se você chegou Você até sabia aqui, que apagar o diretório acredito que causaria merece isso? ouvir isso. Eu não tinha A posição certeza. de maior influência Só em sabia qualquer que o ambiente script quase ainda nunca estava rodando pertence a quem naquele fala horário mais e alto. mantinha conexões Pertence a quem ativas tem a entre os memória bancos mais de dados. consistente Se essas e a conexões documentação fossem mais interrompidas organizada. de forma brusca, o Títulos sistema podem ser provavelmente dados por acionaria qualquer a proteção pessoa, automática. mas a posse precisa ser Provavelmente, construída, paga, Walter formalizada, Eu segui a registrada ordem. e O preservada. risco foi do Nathan. Ninguém pode Walter tirar de balançou a você cabeça. aquilo que você construiu em Remy, silêncio ao longo de Eu décadas. não acredito que você Porque avisou tudo quando isso percebe, e ele ignorou. já estão usufruindo disso. O resto da Tenha sexta-feira virou uma paciência. mistura de comandos, Seja preciso. café frio Guarde seus e comprovantes. mensagens de erro Leia piscando as na letras tela. miúdas de Walter cada ficou contrato que comigo, assinar em e leia parte para novamente. ajudar. Economize E em mais do parte que porque imagina sabia necessário, que aquela seria porque uma das o mundo histórias que as costuma pessoas oferecer contam durante oportunidades anos exatamente dentro da quando área a de maioria das tecnologia. pessoas não pode aproveitá-las. Perto da E quem meia-noite, consegue agir nesses consegui momentos estabilizar é o quem banco muda principal tudo o depois. suficiente para colocá-lo Confie em online profissionais em modo discretos somente e leitura. competentes. Não era o Um ideal, bom advogado em mas um permitia escritório que os pequeno, sistemas mais numa rua importantes pouco acessassem movimentada, os prontuários pode valer dos mais do que um pacientes. escritório Por volta com das paredes 3 de da manhã, vidro e vista para reconstruí o a porto. estrutura Não básica do avalie seu script de valor pelo barulho sincronização que os outros fazem embora sobre ele si ainda mesmos. precisasse de muitos Avalie pelo testes que você realmente antes de possui ao voltar final do oficialmente dia. ao sistema, inclusive aquilo que não aparece em Às balanços, 6 da manhã de sábado, como o respeito a dos maior colegas, parte das funções o já amor tinha da sido família restaurada. e a confiança de Os quem viu backups você voltaram começar a com responder. pouco e acreditou que você As chegaria verificações longe. de integridade estavam A verdadeira funcionando. força não está em A provar crise valor começava a constantemente, virar uma recuperação mas em construir controlada. algo que fale por você quando Nathan for apareceu necessário. às 7 da manhã com cara de quem Hannah não nunca dormia buscou fazia reconhecimento horas. imediato, nem E validação aí? externa. Perguntou. Enquanto O muitos banco principal competiam por voltou, atenção, ainda limitado, ela acumulava mas funcionando. conhecimento, A controle restauração e completa deve posicionamento terminar na estratégico. segunda-feira de manhã. A história script mostra foi que o mundo não reconstruído e está em recompensa teste. apenas quem aparece, A mas diretoria quer um principalmente relatório quem completo. entende as regras invisíveis Eles do recebem jogo. na segunda. Em ambientes Eles querem onde o hoje. barulho domina, Levantei o os silêncio olhos da bem tela. planejado se torna uma Nathan, arma poderosa. Estou acordada há mais de O erro de 26 Brandon horas não foi resolvendo um apenas problema subestimar criado Hannah. por você. Foi ignorar a O relatório profundidade chega que quando existe o por trabalho trás terminar. daquilo que parece simples. Ele abriu a No boca fim, para discutir. Não é sobre vingança, mas desistiu. é sobre A preparo. vontade de mandar em E alguém quem está tinha preparado acabado durante a não madrugada. reage. Provavelmente Decide. quando o conselho administrativo A maior entrou lição na dessa história. história é que valor Vai real ter não investigação. depende de percepção Falou em imediata, voz baixa. mas de construção Eles vão querer consistente ao longo saber do por tempo. que sistemas essenciais Hannah não dependiam tentou mudar de um a forma diretório como pessoal. era vista. O Ela sistema mudou sua começou posição como uma dentro do solução sistema. provisória anos atrás. Enquanto outros Depois foi buscavam crescendo crescimento até virar rápido e permanente.
possível. Como ela investiu em algo mais sólido, empresas de tecnologia. Controle estrutural. E tudo isso foi aprovado Isso exige pela gestão disciplina, anterior. paciência Está registrado. e visão de longo prazo. Nathan sentou na cadeira Muitas que Walter tinha pessoas deixado perdem vaga. oportunidades porque Parecia querem menor do que reconhecimento antes. antes de terem base. Eu errei. Hannah disse. fez o oposto.
Não era exatamente um pedido de desculpas, antes de qualquer reconhecimento. só uma constatação cansada. E quando o momento chegou, eu achei que estava ela não resolvendo precisou problemas, convencer ninguém de nada, modernizando as coisas. Os fatos já estavam fazendo organizados, o que me contrataram para documentados fazer. e protegidos. Você estava No mundo tentando real, provar valor, quem encontrando domina os defeitos bastidores onde não existiam, frequentemente define e o que acabou criando acontece um no problema palco. real. E entender Ele isso soltou muda uma risada completamente seca. a forma como você joga A o jogo. diretoria não vai deixar isso Agora passar. me diz, você já Provavelmente. passou por situações em que entregou valor Ficamos real, em silêncio por mas um não tempo. recebeu reconhecimento? Só dava para ouvir o Em barulho algum dos momento servidores confundiu e competência o som do com teclado visibilidade, enquanto eu rodava mais verificações. ou percebeu que estava construindo Depois de alguns dentro de uma minutos, estrutura que Nathan nunca se foi levantou. feita para te valorizar? Desculpa. Como De você verdade, reagiu a isso? Você estava certa. Escreve aqui nos Eu comentários, devia ter eu ouvido. quero muito saber. Você E só não precisava esquece, ler o que eu enviei. Deixa também o seu comentário Ele com uma assentiu e classificação saiu. de 1 a 10, Nunca mais para vi mostrar Nathan. o quanto você Na segunda-feira gostou, de manhã, o porque sistema assim estava eu consigo totalmente trazer restaurado. mais vídeos que O sejam script interessantes funcionava para você. normalmente. Se Os essa testes história tinham te sido fez pensar concluídos diferente, e tudo parecia já deixa estável o like outra vez. e se inscreve no O canal. único estrago que Porque permaneceu aqui, foi a cada confiança história quebrada não é só uma entre a equipe narrativa, técnica e a é gestão. uma nova forma de enxergar Entreguei o meu jogo. relatório formal à diretoria às 9 da manhã. Às 10, já tinha recebido mensagens de 3 vice-presidentes diferentes agradecendo pela rapidez e pela forma profissional como lidei com a crise. Às 11, recebi a carta de recomendação que tinha pedido. Ao meio-dia, entreguei minha demissão. Minhas últimas 2 semanas na Helix Solutions foram estranhamente tranquilas. Nathan estava afastado enquanto a investigação seguia, o que todo mundo sabia que era só uma forma elegante de tirá-lo dali sem alarde. Uma diretora interina assumiu o setor. Ela vinha da divisão de saúde e realmente entendia o trabalho da equipe. A primeira coisa que fez foi me pedir para explicar tudo o que eu tinha construído. Não para criticar nem procurar erro, só para entender. Passei aquelas 2 semanas organizando os processos, treinando Walter no novo script e montando sistemas de monitoramento para que ninguém precisasse reconstruir tudo do zero outra vez. No meu último dia, a equipe fez uma despedida simples. Bolo na copa, café ruim e agradecimentos sinceros de pessoas que entendiam o tamanho do problema que quase aconteceu. Lawrence, que já estava em outro emprego, mandou mensagem. Ouvi dizer que você está saindo. Também ouvi falar do Nathan. Coincidência, respondi. Só segui as regras. Você assusta. Eu sei. A diretora interina me chamou antes de eu ir embora. Ela devia ter quase 60 anos e tinha aquele tipo de calma que só aparece depois de décadas trabalhando de verdade. Remy, ela disse. Eu li toda a investigação, inclusive os e-mails. Assenti. Você tinha razão. Os avisos eram claros. Nathan ignorou tudo. Eu sei. Ela deu um sorriso leve. Você também sabia que aquilo podia causar problemas. Só não imaginou que o sistema reagiria tão rápido, certo? Não respondi. Não estou te julgando, continuou. Você fez o que deveria ter feito. Documentou os riscos, avisou a equipe e tentou evitar uma migração apressada. Eu só obedeci. Claro, obedeceu. Ela me entregou um envelope. Seu último pagamento. E um bônus pelo trabalho durante a crise. E se algum dia quiser voltar, minha porta continua aberta. Obrigado, mas acho que preciso de algo novo. Ela assentiu. Vai fazer o quê? Consultoria. Quero ajudar empresas a evitar problemas assim. Combina com você. Me manda seus contatos depois. Conheço várias empresas que precisam exatamente disso. Saí da Helix Solutions às 5 da tarde de uma sexta-feira. Exatamente 15 anos e 3 meses depois do meu primeiro dia ali. Meu crachá foi desativado. Meus acessos removidos e meu novo diretório já estava devidamente migrado para os repositórios oficiais. Tudo certo. Tudo documentado. Tudo dentro das regras. Enquanto dirigia, meu celular vibrou com uma notificação do LinkedIn. Alguns dias depois, fiquei sabendo que Nathan tinha deixado a empresa. Quase senti pena. Quase. Mesmo assim, durante meses eu ainda acordei no meio da madrugada, achando que algum sistema tinha caído. Demorei bastante tempo para conseguir trabalhar em outra empresa sem esperar uma nova crise. 3 meses depois, eu já tinha minha própria consultoria. 6 meses depois, havia mais clientes do que eu conseguia atender. 1 ano depois, contratei meu primeiro funcionário, Lawrence.
E às vezes, tarde da noite, quando estou analisando o sistema de alguma empresa nova, encontro exatamente o mesmo cenário. Scripts esquecidos, processos críticos sem documentação e sistemas improvisados que viraram permanentes ao longo dos anos. Eu envio relatórios detalhados. Explico os riscos. Recomendo organizar tudo direito. E, se resolverem ignorar os avisos, aí já não é mais problema meu. Hoje eu faço questão de deixar tudo documentado e avisar os riscos com antecedência. O resto cabe às empresas decidir. A história mostra que conhecimento técnico, sem reconhecimento estratégico, pode transformar profissionais essenciais em peças invisíveis dentro de estruturas frágeis. Remy sustentava sistemas críticos havia anos, mas a empresa se acomodou ao ponto de depender dela sem realmente compreender a dimensão do que ela fazia. Nathan representa um tipo de liderança cada vez mais comum. Pessoas que confundem autoridade com competência e acreditam que organização significa apenas eliminar o que não entendem. O mais interessante é que o colapso não aconteceu por sabotagem direta, mas pela soma de arrogância, pressa e incapacidade de ouvir quem realmente conhecia o sistema. Isso revela uma verdade desconfortável sobre ambientes corporativos. Muitos gestores não destroem empresas por maldade, mas pela necessidade de provar controle sem compreender a estrutura que estão comandando. Remy percebe isso cedo demais. Por isso, sua verdadeira vitória não foi derrubar Nathan, mas sair daquele ambiente com dignidade, reputação intacta e consciência de que seu valor ultrapassava qualquer cargo ou empresa. A maior lição da história é que documentação, preparo e posicionamento estratégico valem tanto quanto competência. Remy não venceu porque era apenas inteligente tecnicamente. Ela venceu porque registrou tudo, avisou oficialmente, protegeu sua responsabilidade e manteve profissionalismo até no meio do caos. Isso muda completamente o equilíbrio de poder. Quando alguém documenta riscos, organiza evidências e comunica decisões de forma clara, deixa de depender da opinião dos outros para provar seu valor. Outro ponto importante é entender que sistemas frágeis quase sempre dependem de pessoas silenciosas que raramente recebem reconhecimento. Empresas costumam perceber isso tarde demais. Além disso, a história mostra que permanecer em um lugar onde sua competência é constantemente ignorada pode se tornar uma armadilha emocional. Saber sair no momento certo também é uma forma de inteligência. Ramy não abandonou a empresa por fraqueza. Ela transformou experiência, crise e desgaste em autonomia, crescimento e liberdade profissional. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Ramy, até que ponto suportaria o silêncio antes de transformar competência em poder real? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você curtiu essa história cheia de tensão, estratégia, poder e decisões que mudam destinos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.